Venho, nesta tarde, abordar um tema que considero para nós, não só nós catarinenses, mas considero para o sul do Brasil, ou no país inteiro, uma questão para pequenos produtores, e venho fazer uma análise para pequenos produtores de uma espécie de artesanato, de uma produção artesanal de vinhos que, inclusive, na Espanha, eles consideram que o vinho não é uma bebida, por assim, alcoólica, ela faz parte até da alimentação, ela faz parte da dieta, e eu concluo essa análise com alguns dados e culmino no sentido de que os vinhos mais especializados, de familiares, os vinhos que produzem, esses que produzem pouco, possam incluir, embora sejam enquadrados na legislação como no teor alcoólico, eles possam participar, esses produtos, junto à legislação da micro e pequena empresa, para fortalecer não só o turismo, os caminhos que fomentam esse campo, para fortalecer também as famílias que se dedicam nisso, que são pequenas famílias, são microempresas, pequenas empresas, que trabalham quase que no regime familiar, e estão lá localizadas e primam por produzir um resultado, um produto bem refinado, melhor. Trabalhar isso é uma espécie de um artesanato, e isso faz com que a gente evita até o êxodo rural, fomente a descentralização e ajuda, assim, em todos os setores. Como é o caso até, já tenho feito uma análise um dia, sobre mini produtores de cervejarias, que também tem essas rotas turísticas que estimulam muito, e não são grandes produtores, são pequenos, para enquadrá-los também nessa linha. Eu acho que nós, como nos países envolvidos, há um fomento nessa direção. Eu faço uma análise, trazendo alguns dados nessa direção. Nos últimos anos, caros colegas, a produção brasileira de vinhos finos deu um significativo salto, tanto em qualidade como em volume de produção, acompanhando uma tendência de consumo brasileiro em plena ascensão, apesar de ainda distante dos padrões europeus. O Rio Grande do Sul, no seu Vale dos Vinhedos e outras importantes regiões vinícolas, teve papel pioneiro no crescimento desta indústria. Em Santa Catarina, alcançamos nos últimos anos um estágio elevado de qualificação, com o devido reconhecimento dos setores especializados, com importantes premiações. Na Expo Vines 2011, a maior feira do setor na América Latina, 6 de nossos vinhos de altitude ficaram entre os 10 melhores, entre brancos, tintos e fortificados. Gostaria de fazer uma menção especial à CAVIX, Associação Catarinense dos Produtores de Vinhos Finos de Altitude, presidida pelo empresário José Eduardo Pioli Bassetti, reunindo cerca de 30 produtores, e trabalha pelo fortalecimento e divulgação do setor. Trago este tema, nobres colegas, em função da investigação aberta pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior, para verificar o impacto da entrada de vinhos importados e um eventual prejuízo à indústria nacional. Neste caso, cogita-se a criação de salvaguardas, como o estabelecimento de cotas e elevação dos impostos sobre os importados. Atualmente, cerca de 80% do preço de uma garrafa de vinho importado são impostos. Ficam de fora desta regra os países que integram o Mercosul ou que estejam sujeitos a tratados específicos de comércio exterior. Ocorre que o vinho nacional, nobres colegas, paga igualmente uma pesada carga tributária superior a 64% do preço final. São impostos como ICMS, PIS, CONFINS, IPI, entre outros. Historicamente,
a criação de barreiras internacionais não se configura a prática eficiente como propulsora da indústria nacional. Deste protecionismo decorre um cenário de concorrência irreal, que não estimula a qualificação, inovação e competitividade. O caso da indústria automobilística brasileira é bom exemplo disso. Em pronunciamento ontem, nessa tribuna, tive a oportunidade de citar o economista e ex-ministro Maílson da Nóbrega, a quem volto. Sobre o protecionismo e seus efeitos, ele afirma que, abre aspas, no curto prazo, veremos o encarecimento dos produtos, o aumento das pressões inflacionárias e a redução do ambiente competitivo. No meio e longo prazos, a proteção do Estado conduz à acomodação e inibe a busca de eficiência da indústria. Além disso, ela também limita o ganho em produtividade e conspira contra o crescimento do país. Fecha aspas. No caso do vinho, teremos, para o consumidor, um cenário onde haverá redução de preços do produto nacional e elevação dos importados, restringindo a variedade de oferta. Para o produtor, a situação real não muda, apenas fica camuflada pela barreira governamental. A alternativa passa por estímulos reais internos, dentre os quais o mais relevante é a redução da carga tributária. Se já avançamos na qualidade do produto, nos falta esse fator vital da competitividade. Santa Catarina apostou nesse caminho, reduzindo consideravelmente o ICMS, e a produção local deu resposta à altura. Hoje, são produzidos cerca de 500 mil litros por ano, com a previsão de elevação para 2 milhões em curto prazo. A produção nacional de vinhos finos também cresceu exponencialmente. Em 2011, foram 47,6 milhões de litros, em comparação aos 24,8 milhões em 2010. No entanto, a fatia de mercado ocupada pelos brasileiros reduziu. Há uma década era de 50% e hoje responde por 21%. Se, por um lado, o mercado viu proliferação dos vinhos estrangeiros, esses números espelham outra realidade, a mudança conceitual da produção, que migrou dos vinhos mais simples aos de alta sofisticação, ou melhor sofisticação, diria. Esta melhoria de qualidade, que traz implícita um ganho de valor agregado, é fruto também dessa abertura de mercado e da saudável convivência com os concorrentes externos. Ainda temos muito para melhorar. Informações dão conta de que 95% das vinícolas brasileiras são familiares. Vejam bem, 95% das vinícolas brasileiras são familiares. No entanto, 90% da produção concentra-se em 15 ou 20 grandes empresas. Devemos, portanto, buscar um modelo que estimule o crescimento dessa produção familiar. Para o atendimento do anseio do setor quanto a um tratamento tributário mais benéfico, duas hipóteses se apresentam. Uma seria caracterizar o vinho como produto alimentício e não como bebida alcoólica, como faz a legislação espanhola. Essa posição, além de despertar polêmica, apresenta-se no contexto mundial como excepcionalidade. Essa é a legislação espanhola. Uma alternativa viável, eu diria, considerando o seu menor teor etílico, é excluir o vinho da vedação estabelecida no artigo 17 da Lei Complementar número 123, de 2006, a Lei da Micro e Pequena Empresa. O texto impede que os pequenos produtores sejam incluídos no Simples Nacional, usufruindo de redução da carga e simplificação da forma de arrecadação. Destaco que o estímulo aos pequenos produtores produz saudáveis efeitos colaterais, sendo o mais marcante deles a criação e desenvolvimento de novos roteiros turísticos, do chamado enoturismo. São muitos exemplos vitoriosos no mundo
que terminam por tornar-se marcas registradas, como a Champagne, Borgonha, na França, Champagne e Borgonha na França, a Emília-Romana na Itália, o Vale do Douro em Portugal, ou ainda a Mendonça da vizinha Argentina. Já vou concluir, não, presidente. O Rio Grande do Sul, como o já citado Vale dos Vinhedos, também é emblemático. É o nascedouro de uma outra cadeia produtiva, limpa e sustentável, que gera milhares de empregos e renda. O benefício deve ser estendido igualmente, eu diria, aos pequenos produtores de cerveja. Em Santa Catarina já contamos com uma rota de cerveja, da cerveja artesanal, que dá seus primeiros passos já com resultados consistentes. A inclusão no Simples será a contribuição decisiva para os microcervejeiros e toda a cadeia produtiva deles derivada. E assim nós lutamos pelo vinho. Para nosso desenvolvimento pleno e consistente no cenário econômico globalizado do século XXI, é inarredável criar um ambiente interno de competitividade. Para tanto, precisamos de investimentos em infraestrutura logística. Já concluo. Para tanto, precisamos de investimentos em infraestrutura logística, redução das taxas de juros, além de uma previsão de nossa carga tributária escorchante. Tenho repetido a exaustão este mantra: reduzir, simplificar e distribuir. Isto vale não apenas para o vinho, mas para todos os setores produtivos do nosso país. São as nossas considerações, senhor presidente e caros colegas, em relação a esse tipo de produção, de microprodução, também para estimular, inclusive, a permanência desses produtores familiares no campo, nos lugares que podem gerar linhas turísticas, roteiros turísticos e assim por diante no país. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas.